Bom, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula vídeo podcast, tá? Vamos então, a gente só fazer uma revisão, né, para relembrar. Então, a última aula de vídeo foi falado sobre a Revolução, né? Revolução na Inglaterra. Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da monarquia, parlamento, né? Então, agora a gente vai continuar, só agora a Revolução Industrial dentro da Revolução Inglesa, né? Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é do artesanato à maquinofatura. Então, o que que é isso? É o que? Dos trabalhos, a gente vai ver como é que aconteceu a mudança do trabalho manual para o trabalho das máquinas, das pequenas máquinas, tá? Então, vamos lá. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes nas cidades europeias eram o artesanato e a manufatura. No artesanato, tá, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro, que inventava o modelo. Cortava, costurava, colava o couro e dava o acabamento. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas e conhecia todas as fases da produção. A oficina ficava num cômodo da sua própria casa. Já a partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América, aumentou muito a procura por produtos europeus. Muitos negociantes da Europa passaram, então, a reunir trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer-lhe a matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Essa forma de produção é chamada de manufatura. Nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista, né? Então eu forneço a oficina, o local e eu das ferramentas, né? Para a pessoa. E aí ocorre uma divisão do trabalho. Então cada trabalhador realiza uma parte do trabalho. Depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. Cada uma dessas máquinas substitui diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas elas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de um salário. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura, tá? Então nós temos aqui, ó, tá? Uma imagem, ó, tá? Para vocês. Então isso aqui é uma gravura, tá? Das pessoas trabalhando ó, no espaço, ó, tá vendo? Com as maquininhas manuais, tá? Artesanais. Aí ele está dizendo aqui, ó, na manufatura, cada pessoa desempenha uma determinada tarefa. Uma recolhe o fio, outra a prepara, outra aciona a roca e etc. Gravura de 1783, ok? Então eu vou terminar aqui e na outra vídeo a gente termina na página, vamos para a página 77. Bom, vamos lá, continuando, página 77. Então nós vamos falar agora sobre o pioneirismo inglês. Então é aquilo que a gente já conversou lá na Revolução Inglesa, né? Que é quando os ingleses eles tomam conta, eles ficam à frente, tá? Das navegações, da questão do mercantilismo, então eles viram top de linha, tá? Então vamos lá. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. Foi lá também que se viram pela primeira vez fábricas enormes e chaminés que lançavam uma fumaça muito escura, poluindo o ar e causando doenças respiratórias. Isso aí a gente está acostumado já até os dias de hoje, né? Mas graças a Deus existem muitas leis, incentivos, empresas que usam hoje como é que eu posso falar? Tipo filtros, né, nas chaminés para estar evitando a questão da poluição, né? Mas durante muitos anos não teve essa preocupação, tá, gente? Tanto que a gente tem a cidade de São Paulo aí, a maior cidade de fábricas, né, que é também a mais poluída, o ar é bem poluído, né, e seco. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês da Revolução Industrial, podemos citar. Então vamos lá, então ele coloca aqui, ó, 5 itens, tá? Do o que foi que favoreceu, né, o pioneirismo inglês. Então vamos lá, primeiro. Os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, da África, da América e do comércio, tá? Incluindo o tráfico de escravos com as colônias, entre outros países. Então, com a pirataria, né, com o comércio, com o comércio de escravos, então isso rendia muito capital, muito dinheiro.
a mão de obra farta e barata, então tinha muita mão de obra e se pagava muito pouco, então eles tinham lucro de praticamente 100%, né? Então, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos, que foi explicado na aula da semana passada, o que é o cercamento, que acabavam expulsando de suas terras. Então eles iam para lá, não tinham o que fazer e tinham que aceitar menores salários. A existência de ricas minas de carvão e de ferro, né, que era necessário para a indústria. Sem o ferro, sem o carvão, sem o carvão, né, aliás, não conseguia botar as máquinas para funcionar, tá? E de um comércio interno que se desenvolveu bastante, graças à abolição dos antigos direitos feudais. Também teve a força do puritanismo, que não condenava o lucro e pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. E a Revolução Gloriosa, em 1688, que também a gente já estudou, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Tá? Então esses aí foram os motivos, tá, que favoreceram os ingleses serem os primeiros, né, ser o pioneiro na Revolução Industrial, tá, nesse período, ok? Eu vou parar esse vídeo aqui, porque senão fica muito longo, e aí a gente vai para as máquinas. Bom, vamos lá. Então na página 77, na 77 ainda, nós temos as máquinas, tá? Então vamos falar quais são as máquinas que surgiram aí lá no século XIX, por aí que a gente está falando, tá? 18, 19. Tá? Então vamos lá. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, usar máquinas mecânicas, né, foi a de tecidos e algodão. O empresariado inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tipos de tecido em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, né, que era produzido por escravizados e era relativamente muito barato. Visando produzir tecidos de boa qualidade a um custo mais baixo, os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Mas aí máquina mesmo, né? Não manual, tá? Sim, máquina que a pessoa só precisasse ali apertar o botãozinho, né? E a máquina já ia funcionando. Até então, as máquinas eram feitas basicamente de madeira, e aí usava o quê? A tração humana, né? A gente tinha que ter ou bater com o pé, empurrar com a mão para poder ela funcionar, tá? A utilização do vapor, contudo, exigia material mais resistente. Ai, filha da... Bom, gente, voltamos. Então o vídeo não tinha capacidade, aí acabou cortando do nada, tá? Mas vamos continuar aqui. Então vamos continuar no segundo parágrafo, tá? Então vamos lá. Até então, as máquinas eram feitas basicamente de madeira. A utilização do vapor, contudo, exigia material mais resistente. E aí o que acontece? Com essa necessidade, levou o quê? A aperfeiçoar a metalurgia. Então fazer coisas mais estudar mais as coisas, deixá-las muito mais facilitadas, enfim, né, a gente vai ver aos poucos aqui. Então o que acontece? As máquinas elas passaram a ser feitas de ferro e a energia, né? Então começa também a vir aqui, né, o surgimento da energia elétrica, enfim, né, o ferro, como já foi falado, né, que foi descoberto, né? Então, o que acontece? A energia a vapor, então ela pôde ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco, tá? E da locomotiva a vapor. Inventos que revolucionaram os meios de transporte lá no século XIX. Conheça algumas das máquinas mais importantes da Revolução Industrial. Então, essas máquinas, o que acontece, gente? Eu vou estar colocando lá na aula de slide, tá? Tá no livro de vocês, que é na página 76 e 79, tá? Ó, tá para dar uma olhadinha, ó, tá aqui, ó, tá? As máquinas, aí eu vou colocar lá para vocês conhecerem, tá? Então, continuando aqui, ó, para terminar, só um momento, que tem vezes que eu faço direto, que é mais fácil, tá? Então, vou fazer direitinho aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Temos a fotinha aqui do Charlie Chaplin, né? Do grande filme dele, famoso, Tempos Modernos, tá? O filme, tá? Um filme de 1936 de Charlie Chaplin, que é uma crítica, né? Que ele faz, né, com a comédia, né? Sobre a industrialização e o método, né? Capitalista, né? Capitalista, tipo aquele capitalismo selvagem, né? Onde o dono de fábrica quer ganhar e o trabalhador tem que, né? Fazer milagres, né? Daqueles bem feitos. Então vamos lá. Indústria e mudanças socioeconômicas.
A Revolução Industrial, ela contribuiu para a consolidação do capitalismo. Então, a Revolução Industrial, ela consolida aí o capital, né? Onde o dinheiro tem mais importância que o próprio ser humano, né? Então, vamos continuar. Modos de produzir mercadorias, tá? Que se baseia no trabalho assalariado. Então, o trabalho eu ganho um salário, né? Em busca do lucro. Formaram-se duas novas camadas sociais: a burguesia, tá? Industrial, que são os donos das matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que era o quê? O que trocava a sua força de trabalho, né? Que é os seus braços, as pernas, né? O seu tempo, a sua força, né? Por dinheiro, né? Então, com o advento da fábrica, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho, né? E, consequentemente, um aumento da produtividade. Isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo. Então, se produzia muito mais produto, muito mais coisa com tempo curto. E o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que antigamente era o quê? Ele fazia sozinho, tinha o processo, né? Pegava matéria-prima, então ele sabia fazer o molde, a forma, ia costurando, até chegar lá no produto final. Vamos supor, o sapateiro, até chegar no sapato para aquela pessoa. Quando vem a industrialização, o que acontece? A máquina está lá. Já chega o material, matéria-prima, você só vai encaixar, vai apertar um botão, vai colocar uma porca, não sei o que lá. Quando chegar lá no final, que é o famoso produção em massa, né? Que vai fazendo o mesmo produto, faz milhões de unidades. Então ele não percebe, né? Ele não consegue ver esse processo sendo criado, né? Ele vai lá e já chega tudo pronto. Ele só vai colocando parte e quem chega lá no final vê o produto pronto. Ou tu só coloca na caixa, embalar para colocar para as lojas, né? Então é isso que ele fala na questão de o trabalhador ele perde conhecimento do processo. Então o processo ele se perde, né, por aí. Tá bom? Então, para finalizar também, agora vamos para outra página, para 81, né? Ele coloca aqui assim, ó, bem embaixo aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó, para terminar, tá? Então vamos lá. Com o Opa, desculpa, peraí, deixa eu só colocar aqui um papelzinho aqui, porque tem, né, de repente eu posso precisar, né, que vocês respondam dialogando, então eu vou cobrir aqui algumas respostas, tá? Então vamos lá, para finalizar essa parte, tá assim, ó. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial ela subiu de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes. A população da Grã-Bretanha, né, Inglaterra, País de Gales e Escócia, ela aumentou mais de três vezes. Esse aumento ele se deu por quê? Claro, sobretudo sobre as melhoras que começou a ocorrer na agricultura, né, com a consequência do aumento da oferta e da variedade de alimentos e do desenvolvimento da medicina. Então, essas melhorias, né, na vida do ser humano naquela época, que não tinha muito recurso, então começa o quê? Fazer as pessoas elas irem para as cidades e começa a crescer, desenvolver e aí dar um salto muito grande no desenvolvimento na quantidade de pessoas, ok? Vamos lá, temos mais uma última parte. Vamos fazer tudo no mesmo vídeo, tá? Para ficar mais fácil. Então temos aqui, ó. Cotidiano das fábricas e última parte para vocês, tá? Porque os vídeos agora são curtos agora, tá? Na página 83. Então vamos lá. O que é o cotidiano? É como é que era lá o ambiente deles no trabalho. Então vamos lá. O ambiente das fábricas era sujo, escuro, sem ventilação adequada. Então era bem sufocante, era degradante, tá? Havia falta de refeitórios, então não tinha onde comer, não tinha banheiro, né? Então imagina você trabalhando, querendo no banheiro, não tem um banheiro adequado, ou às vezes nem tem um banheiro, como é que você vai fazer? Então era bem complicado. E o ar era quase irrespirável, com muita poluição, muito pó, muito resquício de produtos, de materiais, então era bem complicado. Sobretudo nas tecelagens. Por quê? Por causa dos fiapos da lã, então ele acaba entrando e prejudicando a parte respiratória do trabalhador. O trabalho era repetitivo e as jornadas eram muito longa mesmo, questão de coisa de mais de 16 horas, 12 horas, enfim, era muita coisa, tá? Crianças, homens e mulheres trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, tá? Parando apenas para fazer as refeições. Então era comum os operários eles receberem ameaças de castigos no trabalho ou serem multados por faltas irrelevantes ou irregulares, porque contavam juros por terem assobiado ou um cochilo em serviço.
tá? Porque não tinha lei trabalhistas ainda, não tinha o direito do trabalhador, não tinha nada disso. Então os caras faziam e acontecia, né, com os trabalhadores. Eles queriam resultado, queriam produtos e não queriam saber se você estava doente, se você tinha condições, se você estava bem alimentado, se você não estava. O que importava era o capital, o dinheiro, tá? Crianças a partir dos 6 anos e mulheres eram a mão de obra preferida dos empregadores, pois os seus salários correspondiam a cerca de um terço do salário de um homem. Então era pela metade, praticamente, quase nada, né? Então era por isso que eles gostavam, ok? Então vamos terminando por aqui, porque as aulas são bem curtas agora, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvida, manda lá no grupo por áudio, que eu responderei por áudio, ou então lá na plataforma que vai estar os slides de atividades mais os vídeos para vocês, ok? Obrigado e até a próxima.